Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o primeiro episódio que eu tô gravando e vamos lá. Bom, a ideia é fazer mais gravações sobre meu período de faculdade, né, etc. Falando algumas coisinhas, algumas bobeiras também. Eu trouxe aqui algumas perguntas, assim, né, a gente faz de conta que foram pessoas de verdade que mandaram, mas fui eu, na verdade, escrevendo num caderno. Vamos lá. Primeira pergunta, como foi sua semana de integração? Isso é ótimo, uma excelente pergunta. Bom, para quem não sabe, eu passei para medicina veterinária na Federal Rural do Rio de Janeiro. E, bom, foi muito divertido a primeira semana, né? Uma semana de integração é o curso mais, digamos, grande, sabe? É um curso, né, que tem uma infraestrutura muito grande. Então, é um curso que as pessoas geralmente olham com bons olhos. Imagina, você fala pro seu pai que você passou em filosofia, né? Não tem o mesmo impacto do que medicina veterinária. Então, a semana de integração foi muito isso. Foi os outros cursos falando que a gente era um bando de maluco e a gente falando que todo mundo queria estar no nosso lugar, né? Foi uma coisa linda. Mas assim, semana de integração é uma coisa muito aberta. Até porque não foi uma semana só, né? Vou explicar melhor. Cara, rede social. Então, assim, quando saiu a lista da chamada regular, né, os veteranos já foram correndo atrás da gente para pegar nossos nomes e conseguir achar a gente no Instagram, no Twitter, etc. E acharam a grande maioria. Então, o que aconteceu foi o seguinte: não foi uma semana de integração, foram mais 3 semanas, né? Porque teve gincana, teve jogo, já teve coisa, assim, no grupo de WhatsApp, antes mesmo da gente se conhecer pessoalmente. Então, a primeira semana foi mais uma consolidação do que eles construíram até então. Mas sim, foi divertido. Foi muito divertido. Para começar, eles me acharam pelo Instagram, né? Me deram um follow lá com o grupo que eles criaram, né? De Medvet. E aí me jogaram no grupo do Facebook primeiro. Olha quem usa Facebook 2024, né? Aí eles jogaram os calouros lá e a gente tinha que se apresentar e tinha que gravar o hino da veterinária, né? Que eu não sei que pessoa incrível criou esse hino, que é um hino muito curtinho e muita vergonha alheia, né? E evidentemente que todo mundo, né, que, claro, cantou. Né? É muito bom dizer também que nesse ano não teve trote, né? Não tem mais trote em faculdade. Né? Trote foi banido, né? E as brincadeiras hoje em dia são muito mais tranquilas. Tipo assim, não teve nada demais na semana, tipo, em relação às brincadeiras, claro. Nada demais em relação a, tipo, a humilhação nesse sentido, trote, tá? Teve humilhação sim. Enfim, a gente teve que gravar o hino e tal. Eu fui bem criativo, usei guitarra, né? Porque um dos meus únicos dons que Deus me deu foi tocar violão. Né? Ele me deu 1,58 de altura, mas me deu o dom de tocar violão. Então eu toquei uma guitarra lá e foi divertido, a galera gostou, se amarrou, também tava bem agitado, né? Enfim, foi divertido. E depois a gente caiu no grupo de WhatsApp, onde a gente conversava com os outros, né? E aí era muito maneiro, porque era os veteranos querendo que a gente passasse vergonha, né? Falando de coisas vergonhosas. E a gente com receio de não ser aceito, né? Então a gente falava o que eles queriam ouvir. E aí foi uma semana, assim, impressionante, né? Um período impressionante. Até que, de fato, aconteceu a primeira semana de integração, né? Que era a gente lá na faculdade, de fato, né? Chegando lá. Para quem não sabe, a Rural do Rio de Janeiro, né? Federal Rural, fica em Seropédica. Tem um polo em Nova Iguaçu e outro em Três Rios. Mas, assim, a cidade universitária, né? Digamos assim, fica em Seropédica, né? E foi lá que eu tô estudando, é lá que eu tô estudando. Então foi lá, né, essa primeira semana. E assim, imagina, né? Tudo para dar errado. Uma opção de jovem, né, longe de casa, né, com medo e querendo ser aceito, né? Então foi uma semana muito, muito boa. O primeiro dia foi tranquilo, eles pintaram a gente se apresentou, né? Ficamos dançando. Ouvi uma opção de gente falar durante horas. Né, eu saí de lá, cheguei lá 8 horas, saí de lá, era 5 da tarde, né? E aí tudo bem, foi divertido, a gente conversou e tal. E aí no dia 2 no segundo dia teve festa já. Foi uma festa maneira. Só com a galera de Medvet. Uma coisa mais tranquilona, sabe? Uma galera mais de boa, assim. Só a galera de Medvet. Pessoas muito legais, né? Bebida de graça, liberada, né? Open bar de Antártica, né? Olha que mundo maneiro.
E aí a gente, enfim, bebeu pra caramba, mas foi maneiro. Consegui uma casa pra ficar. Fiquei na casa de um veterano meu, né, do quarto período. E olha só que engraçado, ele falou pra mim também, né, galera, né, os amigos dele disseram que na primeira festa que ele foi, né, que eles chamam de deonto, né, que é no segundo dia de integração, ele ficou muito ruim, né, e sujou a casa dele do veterano dele, né, inteira de vômito. E na minha vez, né, eu não fiz isso, obviamente, mas eu dormi na casa dele, né, alterado, né, e de cueca na cama dele. Então eles disseram que isso foi o karma, né? E que a minha vez, quando eu estiver no quarto período, também vai chegar. Né? Achei muito engraçado, né? Como que eu acabei caindo justamente na casa de uma pessoa que fez isso com alguém antes, né? Parece que o karma realmente existe. Mas assim, foi uma semana muito, muito boa. Foi divertido demais, conheci muita gente legal, né? Eu sempre fui um cara tímido, então para conhecer gente assim é complicado para mim, mas acho que eu me saí bem nesse sentido, conheci muita gente legal. A minha turma é muito legal e os veteranos são maneiros também, né? Tirando as vergonhas que eu passei, foi muito divertido, né? E é um campus muito grande, né? A faculdade federal tem dessas coisas, né? Pode não ter água, energia, professores dedicados, mas tem uma infraestrutura do cacete, assim. E é um prédio muito grande. Tem até um museu, que inclusive eu vi o bolso agora, eu vou tentar entrar, né? Mesmo no primeiro período, né? Já tem que passar vergonha. Mas, enfim, mas foi essa, tipo, a integração foi assim, foi divertido, né? Foi a galera foi ruim conversando e tal. Teve muita palestra, muito, sabe, muita conversa em relação à introdução na faculdade. Acho que também não poderia ser diferente, né? Tem esse papo no começo, né? Essas posturas. É muito engraçado que os professores dizem uma coisa, né? E aí os veteranos dizem outra coisa pra você diferente. É muito engraçado, né? Chega lá a coordenadora do curso e ela fala pra você denunciar os professores que forem maus professores, né? E aí chega os veteranos e fala pra você não denunciar os professores, senão você vai se ferrar na matéria deles, senão a turma inteira se ferra, né? E aí fica naquele limbo, né? Você denuncia ou não denuncia, né? E isso aconteceu com diversas coisas, assim, desde monitoria, desde lugares, né? Desde grupos, né? Que os alunos falam que é maneiro, os professores não, né? Grupo, por exemplo, os professores falam pra gente não entrar na Atlética, o Atlética implorou a gente para entrar em algum esporte, né? Mas embora exija muito tempo, né? De preparação, de treino. Então, assim, é muito engraçado, né? E acredito que cada um vai acabar encontrando um caminho, né? Que quiser. São 5 anos de curso, que é muito maneiro. E vemos nossa segunda pergunta, de por que eu escolhi medicina veterinária. Excelente pergunta também. Eu queria geografia, eu não queria medvet. Mas assim, é uma questão que eu sempre quis geografia no ensino médio. Né, que eu estudei no IFE, no ensino médio, né, o Instituto Federal, e lá eu queria, cara, ser professor de geografia. Fiz uma pesquisa em história, outra em filosofia e queria ser professor de geografia. Acabou que eu tava entre filosofia e geografia, na verdade, né, mas sempre que eu falava isso pros meus pais, no caderno que eu fiz as perguntas caiu. Legal. Ah, foda-se. Enfim, sempre que eu dizia para as pessoas que eu queria fazer essas coisas, né, ser professor de geografia ou de filosofia, as reações eram de mistas para terríveis, né? Pessoas dizendo que eu ia jogar minha vida fora, que eu ia trocar de carreira, que eu ia fazer outra coisa, que eu ia me arrepender. Então, essas coisas eu levei em consideração, porque assim, por mais que a geração, né, da galera de seus 50 anos, 40 anos, né, seja uma geração que a minha, né, geração Z, olha com muitos problemas, né, olha com muitos defeitos, né? Cara, eles têm o dobro da minha idade, se não mais. Então, assim, eles sabem de algumas coisas, sabe? Em relação a futuro, em relação a trabalho, principalmente. Então, eu decidi acatar esse discurso deles, um pouco preconceituoso, mas também um pouco bonito, né? Nesse sentido de querer o melhor para outra geração. Então, eu decidi fazer meu Medvet, porque além de eu conseguir entrar com a minha nota, é um curso que as pessoas falam bem, né? E é um curso que, querendo ou não, embora você seja explorado no começo, você tem uma boa margem, né, de crescimento de carreira, né? E os veterinários que eu conheço no fim de carreira geralmente ganham super bem, né? Então eu pensei mais para isso.
E também que eu sempre gostei de bichinho, né? E quem não gosta de gatinho, de cachorro, né? É muito difícil. Então foi mais por isso. Mas, assim, eu não cresci com uma grande ambição de ser médico veterinário desde criança, porque eu amo os animais e eu cuidei de gatinhos quando era pequeno. Não. Muitos têm essa história, inclusive, no meu curso, mas na metade, né? Amam animais desde criança, com 6 anos. Eu, quando eu tinha 6 anos, eu queria ser pastor evangélico. Eu não tô brincando, eu queria ser pastor evangélico. Eu queria pregar na frente de um púlpito, assim, para uma plateia, assim, uma igreja imensa. Né? E hoje eu tô aqui fazendo medicina veterinária. Então, assim, os planos mudam e as ideias mudam também. Eu espero ter feito a escolha certa. E, sinceramente, pela semana de integração, eu gostei bastante do que eu vi. As pessoas são legais, o ambiente é muito maneiro. E, assim, por mais que eu tenha escolhido esse curso mais, né, por uma questão de perspectiva, eu sinto que tem tanta área que eu posso atuar, né? São 80 e poucas áreas que o médico veterinário pode atuar, que, cara, não é possível que uma área eu não me encontre, né? Falar sério, alguma coisa eu vou gostar dessa área, né? Seja, não sei, fiscalização, clínica, alguma coisa eu vou me amarrar. Então, bom, provavelmente eu vou acabar seguindo por esse caminho. Mas sim, estou bastante contente, obrigado. Foram duas perguntas. Eu tinha uma terceira pergunta, perguntando sobre drogas e festas, mas acho que já falei por tempo demais. Eu também queria fazer outras coisas, tipo falar sobre como foi estudar, como foi meu tempo antes, né, da faculdade. Mas acho que essas dúvidas vão acabar sendo sanadas com outras perguntas e com mais episódios. Então, bom, não tem por que gravar um episódio dedicado para isso logo no começo, né? Até porque, até onde eu sei, isso aqui não vai durar muito. Eu também não tenho muita coisa para falar, então espero que dure, né? E porque se eu posso fazer, tipo, sei lá, 15 episódios, por que não fazer 15, né? Enfim, obrigado por ouvir até aqui. Foi muito no freestyle, sem roteiro, né? Deu pra perceber, tem pausas, né? Tem erros de dicção enormes, mas acho que foi divertido. Então, até a próxima. Até o próximo domingo ou segunda-feira, não sei. Até a próxima vez.